mundo é palco de grandes transformações. Dia após dia, a evolução alcança novos horizontes, que revelam realidades imprevisíveis e desafios que sequer conhecemos. Planejar o futuro não é uma tarefa simples. Atuar neste mundo em que novos caminhos são revelados a cada passo, também não. Mais do que nunca, precisamos nos preparar para nos adaptar a essas novas realidades. E para isso, precisamos de um novo olhar, recombinar todos os conhecimentos construídos até aqui para superar os desafios que ainda estão por vir. Precisamos de uma formação que desenvolva competências, não só para nos adaptarmos ao novo, mas também para criarmos o futuro que desejamos. É por entenderem essa realidade e por atuarem na linha de frente da inovação no ensino superior que a brasileira PUC Paraná e a americana Kent State University criaram o American Academy. O programa de graduação inédito no Brasil insere o estudante em um contexto de formação ampla e humanística, sem depender da decisão de qual carreira profissional seguir na hora da matrícula. Os 2 primeiros anos são ofertados na PUC Paraná, em inglês, por professores da Kent State University, seguindo um estilo de ensino que vai muito além da sala de aula. Após este período, o estudante estará preparado para escolher qual caminho seguir para concluir a sua formação, com mais de 300 opções de cursos, no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu vim para Kent porque, como eu disse, eu sou aluna de design de moda e Kent é a 3ª melhor universidade de design de moda dos Estados Unidos. A Kent State é uma universidade que te dá várias oportunidades de se envolver além da sala de aula. Eu fui fazer um programa de mobilidade acadêmica em Genebra, na Suíça. Visitei mais de 10 países na Europa durante esse programa. No semestre seguinte, eu passei 6 meses estudando e estagiando em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Esta parceria com a Kent State University coloca a PUC Paraná à frente no cenário da educação brasileira. O mundo está repleto de horizontes e todos eles podem estar aqui, ao seu alcance. Saiba mais sobre a American Academy e as possibilidades para uma formação global em pucpr.br/American Academy. American Academy. The horizon is over here. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse talk show, né, sobre o American Academy Health. Primeiramente, gente, eu queria parabenizar, né, todos os classificados na primeira fase do processo seletivo do American Academy Health, né, a primeira fase que foi o vestibular. A gente sabe, né, que esse momento de vestibular, às vezes, é muito tenso, né? Enfim, então, já queria parabenizar vocês por essa primeira conquista. Me apresentando, gente, meu nome é Marina, eu sou gerente do American Academy, né? E hoje a gente vai contar tudo para vocês, né, sobre o American Academy, o American Academy Health, que é esse programa inédito no Brasil, né? Parceria da PUC Paraná com a Kent State University, que é em Ohio, nos Estados Unidos, né? Ele é bem diferente de tudo que a gente conhece, mas é o início de uma jornada internacional rumo à medicina na PUC, né? Então a gente vai estar explicando como que funciona, vai falar um pouquinho sobre o processo seletivo e também, gente, vai estar fazendo um bate-papo super especial, né? Com 2 participações que vamos ter hoje, né? Primeiro, o professor Paulo Batista, que é o diretor do American Academy Health, e a Bianca, que é estudante do último período do American Academy Health, né? E Bianca, se tudo der certo, semestre que vem está ingressando em medicina na PUC. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada, né, pela presença de vocês hoje. Paulo e Bianca, não sei se vocês querem dar um oi, né? Uma boa noite para o pessoal que está assistindo a gente. Oi, gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bianca, obrigado por participar aqui da nossa conversa. Boa noite, Marina. Legal, gente, né? Então, antes da gente entrar nesse bate-papo, né, com eles, que com certeza é a peça principal aqui, né? Nada melhor que saber o que acontece no dia a dia, como funciona. A gente sempre gosta de falar um pouquinho, né, de como funciona, né, de uma forma bem simples, né, esse programa inédito, né, e mostrar um pouquinho para vocês, né, por que ele se torna tão especial. Então, gente, o American Academy Health, ele é uma trilha do American Academy, né? O American Academy nasceu lá em 2018, né? O American Academy Health nasceu em 2020, e a grande diferença do American Academy para o American Academy Health é que no American Academy Health os alunos têm possibilidade de ingressar em medicina na PUC,
depois do programa, né? A gente trabalha com o modelo norte-americano de ensino superior, né? É o Liberal Arts Education, que é um modelo super difundido nos Estados Unidos. E antes de falar o passo a passo de como funciona o American Academy Health, eu sempre gosto de falar um pouquinho da diferença das universidades no Brasil e nos Estados Unidos. Qual que é essa grande diferença, gente? Aqui no Brasil, quando o aluno ele sai do ensino médio, né, ele presta um vestibular e ele escolhe um curso. E ele entra dentro de um curso numa universidade, né? Então, eu escolhi medicina, então eu vou ingressar em medicina numa universidade, vou escolher medicina na PUC. E sempre tem um foco muito estreito naquela área profissional, né? Então, desde o começo, você já tem uma formação bem profissionalizante. Nos Estados Unidos, gente, é um pouquinho diferente, porque lá nos Estados Unidos, o modelo norte-americano, o aluno ele primeiro ingressa na universidade e depois escolhe o curso. Por quê? Porque os 2 primeiros anos eles servem como base para qualquer profissão, né? Então, eles têm aulas de diversas áreas, né, nesses 2 anos, para depois se aprofundar na área técnica. Eu gosto de falar um pouquinho dessa diferença, gente, porque modelo das universidades dos Estados Unidos, que esse modelo se chama Liberal Arts Education. Tá? Então, dando essa introdução para explicar um pouquinho, né, para vocês, eu vou compartilhar minha tela agora, gente, para falar o passo a passo de como funciona o American Academy Health, tá? Deixa eu compartilhar aqui, só um minuto. Opa. Então, como que acontece, gente, na prática, né? Falando do American Academy Health. O aluno, quando ele ingressa no American Academy Health, ele é aluno simultaneamente tanto da PUC quanto da Kent State. Então, ele vai ser aluno matriculado das 2 universidades simultaneamente. Ele vai ter o histórico escolar, as notas, o e-mail, o web aluno da PUC e também o histórico escolar, o web e-mail da Kent State. Então, ele vai ser matriculado nas 2 universidades simultaneamente, tá? Então, como eu comentei com vocês, né, no modelo dos Estados Unidos, esses 2 anos, né, o aluno ele ingressa na universidade. Esse modelo se chama Liberal Arts Education, tá? A tradução, gente, do Liberal Arts Education seria libertação pelo conhecimento, tá? Então, nesses 2 primeiros anos, os alunos têm diversas disciplinas de diversas áreas diferentes, né? Que a ideia, gente, desses 2 anos é primeiro você ter uma visão ampla, tá? Então, entender um pouquinho como a sociedade mundial está hoje, por que ela está dessa forma, né? E como que funcionam esses 2 primeiros anos? Esses 2 primeiros anos, eles acontecem na PUC, aqui em Curitiba, porém com todos os professores da Kent State. Os professores, eles vêm dos Estados Unidos para cá, para Curitiba, para dar as disciplinas. Então, todas as disciplinas são dadas em inglês. Gente, mais ou menos 98% dos professores que vieram para cá, né, nunca tinham vindo para o Brasil. Então, todas as aulas são em inglês, eles não sabem nem falar bom dia em português. Mas nesses 2 anos, gente, no modelo do Liberal Arts, é a mesma coisa, gente. Em vez de você estar indo para Kent State, a gente que está trazendo os professores para cá. Mas você está tendo as mesmas disciplinas com os mesmos professores que você tivesse lá nos Estados Unidos, né? Daí vocês vão perguntar, tá, Marina, mas quais são essas disciplinas, né, que servem como base de diversas áreas? Aqui a gente vai estar, gente, tendo diversas disciplinas, desde micro e macroeconomia, como política, comunicação, gerenciamento de conflitos, empreendedorismo, enfim, né, são disciplinas que que a gente fala, né, que vai servir para a tua vida, né? Eu sei que todo mundo aqui está muito focado em medicina, mas pensando lá na frente, né, essas disciplinas vão dar uma base. Né? Por que eu vou ter aula de empreendedorismo? Por que eu vou ter aula de gerenciamento de conflitos? Exatamente, né? De repente, eu vou ser médico, quero abrir minha clínica, né? Como que funciona? Você já vai ter essa base, né? Então, essas disciplinas, depois a gente vai conversar bastante com a Bianca sobre essas disciplinas e mostrar um pouquinho, né, o que ela achou de ter essas aulas. Mas, então, todas essas aulas são em inglês, com professores da Kent State e de diversas áreas do conhecimento, tá? O que é legal? Durante esses 2 primeiros anos, vocês também têm diversas atividades extracurriculares, tá? Que são oportunidades de vocês vivenciarem um pouco mais as profissões, tá? Então, são atividades que são feitas nos laboratórios aqui da PUC. Então,
Por exemplo, os alunos foram no Centro de Simulação Clínica de Medicina e foram fazer um curso de ressuscitação, foram no laboratório de farmácia, foram desenvolver um comprimido, como foram também no laboratório de mecatrônica, foram montar um robô. A ideia é você conhecer um pouquinho, né, das profissões, tá? E também você tem o Advisor Session, né? Que são sessões de aconselhamento individual acadêmico, tá? Então, durante esses 2 anos, vocês vão ter essa mentoria, né? Essas reuniões periódicas e individuais com o advisor, que ele vai mostrar muito. Você quer fazer medicina? Vamos conhecer como que é medicina aqui no Brasil? Vamos entender como é medicina nos Estados Unidos? É possível fazer medicina nos Estados Unidos? Então, o advisor, junto com o aluno, vai montar, né, exatamente a grade curricular e vai dar todas as possibilidades que o estudante tem de cursar depois dos 2 primeiros anos, tá? Então, você tem esse acompanhamento, o acompanhamento das atividades extracurriculares para você gosta, mas também é muito importante saber o que você não gosta. Então, essas atividades vão dar essa oportunidade de você vivenciar um pouco mais na prática, tá? E também vai ter o Advisor Session, que é esse acompanhamento do que você vai estudar depois desses 2 anos. As disciplinas com os professores da Kent State, as atividades extracurriculares, o Advisor Session, eles são comuns para os alunos do American Academy e também do American Academy Health, tá? Então, tanto os alunos do American Academy quanto do American Academy Health cursam isso. Qual é a diferença do American Academy Health, tá? O American Academy Health, os alunos também têm disciplinas da área de saúde com professores da PUC. Então, aqui ele vai ter aulas em português, né? Disciplinas da área de saúde, muitas delas são de medicina, então os alunos já vão ter anatomia, bioquímica, primeiros socorros, genética, fisiologia, né? Que são disciplinas que muitos cursos de medicina têm, né? Então, você vai ter um misto dos 2 mundos. Você vai ter aulas com professores da Kent State em inglês, tendo uma visão ampla, e também já disciplinas da área de saúde com professores da PUC, aí sim em português, tá? Outra coisa que é muito legal, gente, depois desses 2 primeiros anos, os alunos já recebem 2 diplomas, sendo um deles internacional, que é o Associate of Science Degree da Kent State, tá? Então, esse diploma, os alunos, no final dos 2 anos, eles recebem. Esse diploma, nos Estados Unidos, já é considerado um diploma de ensino superior, tá? É como se fosse um diploma de ensino superior de uma área abrangente, mas ele já é um diploma válido nos Estados Unidos. E também recebem um diploma de bacharelado interdisciplinar em saúde da PUC, tá? Então, você também tem esse diploma. Por quê, gente? O American Academy Health, ele é um nome fantasia, né? No MEC, ele é registrado com o nome do curso de bacharelado interdisciplinar em saúde da PUC, né? Reconhecido com nota máxima no MEC. Então, no final desses 2 anos, você já recebe 2 diplomas, sendo um internacional da Kent State e um da PUC. Aí sim, gente, como funciona para ingressar em medicina, tá? Gente, medicina em qualquer lugar do mundo é um funil, né? Não, nenhum lugar é fácil de passar em medicina. Então, os alunos que entram no American Academy Health, eles têm a possibilidade de ingressar em medicina. O que acontece, gente? Ingressam no American Academy Health, no máximo, 30 alunos. Desses 30 alunos, os 11 melhores vão poder ingressar em medicina na PUC com equivalência das disciplinas já cursadas durante esses 2 anos, tá? Como que funciona a escolha desses 11 alunos, desses 11 melhores alunos? Então, durante esses 2 anos do American Academy Health, né, são 4 semestres no total. No final de cada semestre, os alunos fazem uma prova, como se fosse um mini vestibular, só das disciplinas da área de saúde, só dessas disciplinas com os professores da PUC, tá? Então, no final de cada semestre, eles fazem uma prova que a gente chama de ATMS, Admission Test for Medical School, fazem uma prova, o score dessas 4 provas são somados e os 11 melhores podem ingressar em medicina na PUC com equivalência dessas disciplinas, tá? O que é legal, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho com a Bianca, né? Sobre isso, né? Você tem essas 4 provas? Tem, gente, mas o legal é que você está estudando disciplinas da área de saúde para essas 4 provas, né? E se você quer medicina, com certeza você vai ser disciplinas que você vai gostar muito mais do que disciplinas do ensino médio, né?
Os alunos, eles têm dois semestres para tentar aplicar para medicina, tá? Então, se ele não ficou no semestre, logo que ele acabou, né, ele pode aplicar no próximo semestre também, tá? Para conseguir essas 11 vagas, tá? Ah, mudei de ideia nesses 2 anos, que isso é super normal, né? Depois a gente conversa um pouquinho com a Bianca sobre isso, né? Mas, eu vi que eu gosto de medicina, mas eu não quero clinicar, eu quero fazer neurociência na Kent State, quero fazer, enfim, psicologia na PUC. Você tem a opção de fazer todos os cursos da PUC ou as mais de 300 opções de cursos na Kent State. Então, você tem essa possibilidade. Você ingressa no American Academy Health, você tem a possibilidade de ingressar em medicina na PUC, aí sim tem esse processo das 4 provas. Ou, se você mudar de ideia, você pode cursar qualquer outro curso da PUC ou da Kent State. Daí sim não tem esse processo das 4 provas. Aí sim você faz essa opção, tá, gente? O que eu acho legal, né? Todo mundo me pergunta, Marina, mas é possível fazer medicina nos Estados Unidos, viu, American Academy? É possível, gente, mas é um caminho diferente. Medicina nos Estados Unidos é considerado desculpa. É considerado um curso de pós-graduação e não de graduação, tá? Então, como que funciona para você ingressar em medicina nos Estados Unidos? Você faz os 2 anos do American Academy, você vai para Kent State, lá na Kent State você faz o pre-med, que seria como se fosse um preparatório para medicina, tá? É como se fosse um curso de biologia, bioquímica, tá? Se forma, tá? Depois que você se formou, aí sim você vai precisar fazer uma prova nacional lá nos Estados Unidos, que se chama MCAT, e daí aplicar para uma medical school, que daí são mais 4 anos, tá? De medical school. Então, o total de medicina nos Estados Unidos é considerado 8 anos, diferente do que aqui no Brasil, né? Que o tradicional são 6 anos. É possível sim, mas é um caminho mais longo, tá, gente? Então, vamos lá. Os 2 anos, né? Faz as disciplinas com os professores da Kent State, mais as disciplinas da área de saúde. Durante esses 2 anos, você vai ter os 4 semestres, faz uma prova no final de cada semestre, e os 11 melhores podem ingressar em medicina na PUC, tá? Gente, falando um pouquinho do processo seletivo, né? Então, o processo seletivo, a primeira fase, né? Vocês foram classificados para a segunda fase, então a primeira fase foi o vestibular. E agora, a segunda fase, a gente precisa fazer toda a documentação da Universidade Americana, né? Lembra que eu comentei com vocês que o aluno, ele é aluno matriculado tanto na PUC quanto na Kent State? Então, a gente precisa seguir a regulamentação dos 2 países, né? Então, faz o vestibular como a primeira fase. E a segunda fase, gente, vocês vão precisar entrar lá no ambiente do candidato e fazer o upload dos documentos do histórico escolar do ensino médio. Vocês vão precisar escrever uma carta de motivação, tá? O que que é essa carta de motivação? É falando um pouquinho quem você é, quais teus sonhos, quais tuas paixões, né? E o que que o American Academy Health pode ajudar na tua vida. Vai precisar, gente, de um certificado de exame de proficiência em inglês, tá? Como eu falei para vocês, né, as aulas com os professores da Kent State são todas em inglês, tá? Então, a gente precisa de um exame de proficiência em inglês. Aqui o nível, gente, seria de um intermediário alto para um avançado, tá? Então, a gente aceita o TOEFL, o IBT, o IELTS, o PTE e o Duolingo Test, tá? A gente aceita esses testes. Daí você vai falar, Marina, mas eu não tenho nenhum exame de proficiência em inglês. E agora? Gente, se você não tem nenhum exame de proficiência em inglês, qual a gente sugere, e a gente só sugere porque ele é o mais rápido e o mais barato de todos, é o Duolingo Test, tá? Você faz o Duolingo Test online, ele tem um custo mais ou menos de $60, tá? E o resultado sai em 2 dias, tá? Então, vocês vão precisar fazer esse upload desses documentos, tá? Até dia 2 de dezembro, tá? Depois de 2 de dezembro, vocês mandam esses documentos e dia 5 de dezembro já sai o resultado. Então, os 30 melhores, né? Os 30 classificados ingressam no American Academy Health e aí a gente tem a lista de espera, tá? A Carol tá aqui no bate-papo com a gente, ela tá colocando no chat todos os nossos contatos, tá? Então, desde já, gente, tá com dúvida de alguma documentação, quer conhecer mais profundamente sobre o curso, quer entender sobre as disciplinas, entre em contato com a gente.
a gente pode marcar uma reunião personalizada, uma reunião individual, tá? Para esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá? Falando um pouquinho de valores, né? O American Academy Health, você vai estar estudando, então, em duas universidades. As universidades americanas, elas são consideradas as melhores universidades do mundo. Se você pegar o ranking das 200 melhores universidades do mundo, 150 estão concentradas nos Estados Unidos, mais ou menos, né? Então, é um modelo de ensino de maior sucesso do mundo, né? Que traz esse diferencial, essa jornada internacional, né, para você. E o que que a gente fez, né? Hoje, as universidades americanas, elas também são muito caras, né? E como você vai estar tendo o currículo de uma universidade americana, a gente, com essa parceria, trouxe alguns diferenciais de valores, né? Então, todos os alunos do American Academy e do American Academy Health, eles já têm uma bolsa, um desconto de $10.000 anuais. O que que isso quer dizer? Que se você fosse estudar na Kent State direto, né, essas disciplinas, né, começar lá nos Estados Unidos, você teria que pagar $10.000 a mais, tá? Então, como que ficam os valores, né? Já com esse desconto, né? Então, a mensalidade dos 2 primeiros anos, por mais que você seja aluno matriculado das duas universidades, o teu contrato financeiro é com a PUC, o valor é em real, não tem variação do dólar, tá? Então, o valor já reajustado para 2026 está de 8.200, tá? Para os 2 primeiros anos. Depois desses 2 anos, ficou entre os 11, segue o valor de medicina, tá? Do curso de medicina da PUC, ou escolher outro curso da PUC, segue o valor do outro curso. Ou se você optar para ir para Kent State, né? Por exemplo, para fazer o pre-med lá, seria cerca de $1.200. Aí sim, teu contrato é com a Kent State, né? Então seria esse valor para você fazer, por exemplo, o pre-med em mais 2 anos, 2 anos e meio, tá? Gente, eu falei aqui, expliquei muito rapidamente, né, sobre o American Academy Health. Poderia ficar aqui só falando, né, explicando, falando das disciplinas, né? Então eu já coloco à disposição, gente, quem quiser conhecer, entender, vir assistir uma aula é muito bacana, tá? Então a gente tem aula nas 2 próximas semanas, né? Entre em contato conosco, né, que a gente faz todo esse auxílio, né? Mas agora vamos para o nosso bate-papo, né? Começar com a parte mais interessante. Professor Paulo, né? O American Academy, ele traz uma formação bem diferente dos cursos tradicionais aqui no Brasil, né? O que que você acha que é a principal transformação que esse formato proporciona para os alunos que desejam principalmente seguir na carreira de saúde, ou na em medicina, ou nas outras carreiras, né? O que que você acha, né, que ele proporciona? Então, vamos lá, Marina. Só uma dúvida, Marina. Surgiram algumas perguntas ali no chat. Eu não sei se a gente responde durante o bate-papo. Como é que você prefere fazer? Eu acho que a gente vai conversando, daí a Carol vai respondendo e no final a gente vai respondendo também sobre as perguntas. Então, tá bom. Tá Então, bom? vamos lá falar um pouquinho sobre essa transformação. Na verdade, o modelo, por ser muito diferenciado, como a Marina comentou, o que nós temos de ganho nesses estudantes é que, ao contrário daquela visão muito fragmentada que acontece com os alunos que normalmente ingressam em um único específico curso de graduação, no caso do American Academy e do American Academy Health, essa exposição a múltiplos conhecimentos acaba formando uma pessoa com muito mais repertório para a vida e muito mais repertório para a sua atividade profissional. Por exemplo, alguém que vai ingressar em medicina, ele vai ser exposto a comparative politics, então ele vai entender um pouquinho sobre as questões políticas e geopolíticas no mundo. Ele vai ser exposto a disciplinas de psicologia e de sociologia, e ele vai entender o comportamento humano sobre uma perspectiva tanto individual como uma perspectiva de grupo ou coletiva com a sociologia. Ele vai ter também como um grande ganho essa visão internacional. Como o curso de medicina ele é um curso muito puxado, é pouco provável que esses estudantes eles acabem fazendo um intercâmbio internacional durante o curso de medicina. Então, eles têm menos possibilidades de desenvolver essa visão multicultural, global, experiências internacionais, que acabam ficando muitas vezes para uma pós-graduação. Ao ingressar no American Academy, o que vai acontecer é que você vai construir esse repertório com disciplinas muito mais abrangentes do que ingressando apenas na graduação de medicina,
e você vai ter uma exposição. Veja, a cada 3 semanas são 3 professores diferentes que vêm da Kent State com disciplinas distintas para falar com esses estudantes. E ao ser exposto a esses diferentes professores, sempre com aulas em inglês, com diferentes backgrounds culturais, porque nem todos são americanos, alguns são da Europa, alguns são da Ásia, alguns são da África, ou mesmo da América do Sul. Então, essa diversidade de exposição a múltiplas culturas acaba formando um cidadão muito mais completo. Então, eu diria que a construção de um amplo repertório e de um repertório também internacional torna esse profissional da área de saúde, porque ele já sai com um diploma de bacharelado interdisciplinar em saúde em 2 anos, e depois, ingressando em medicina, a formação de um médico muito mais completo. Legal, né? E se torna um profissional global, né, professor Paulo? Com essa exposição. Muito legal. E Bianca, conta pra gente, né? Você ingressou, tá no último período, né, do American Academy Health. Como que você soube do American Academy Health? Você já conhecia antes? Por que que você decidiu, né, por fazer o American Academy Health? Então, eu fui fazer a minha inscrição para o vestibular de medicina, e daí eu lembro que tinha um botãozinho escrito: Você deseja fazer a inscrição para a American Academy Health? E eu falei: Gente, eu não conheço o que é isso, mas achei interessante. E marquei lá, falei: Vou fazer. E daí, depois que eu fiz a inscrição, eu fui começar a pesquisar sobre o curso e eu me apaixonei pelo curso. Eu fui atrás do site da Kent, eu fui atrás do site da PUC, eu fui atrás no YouTube, eu vi todos os vídeos que passaram, tipo, vocês passaram pra gente, acho que na integração e coisa, eu já tinha visto todos os vídeos, já conhecia tudo, eu falava, gente, eu sou profissional agora no curso. Eu fiquei muito, nossa, eu fiquei muito animada. Eu falei, meus pais, gente, eu quero ir pra Kent State, eu quero fazer medicina, eu quero não sei o quê, porque eu tinha acabado de voltar do meu intercâmbio. E eu falei, não, eu quero fazer, eu vou. E no meu intercâmbio, inclusive, a gente fez a dissecação de um porco e eu falei, gente, achei incrível. E eu voltei pro Brasil, eu não sabia o que eu queria fazer, tipo, de formação. Meus pais falaram, por que você não faz medicina? Só que eu não tinha 100% de certeza se era realmente pra mim, né? Porque eu falei, gente, vai ver um curso muito difícil e envolve muita coisa, não sei se eu vou conseguir. E daí, quando eu fiz a inscrição pra American Academy Health, depois eu fui descobrir o que era, eu falei, gente, esse curso foi feito pra mim. Falei, não tem como. Eu vou aprender um monte de coisa, eu vou ter certeza da minha área. Eu tenho 2 anos para eu ter aulas de cursos da saúde que vão me deixar mais tranquila e preparada em relação à medicina. E eu falei, não, vai ser esse curso. Tanto que eu, inclusive, passei em outra faculdade para medicina e eu falei para meus pais, não, eu vou para América, eu vou fazer esse American Academy Health porque eu achei muito legal. É um intercâmbio na PUC. Tipo, é um intercâmbio sem eu sair de casa, porque você basicamente só fala inglês de manhã, né? E professores americanos e, que nem o Paulo falou, de outros lugares, inclusive. Nossa, eu achei incrível a ideia. Tanto que tô aqui, né? Que legal, né, Bianca? E é isso, né, que vocês estão falando, né? Essa troca cultural. Os professores todos que vêm, né, para cá, da Kent State, eles têm diversas nacionalidades. Isso é muito normal nas universidades norte-americanas, né? Professores de diversos lugares do mundo vão dar aula nos Estados Unidos, né? E como foi para você, né, Bianca? Você fez o intercâmbio, né? Mas você chegar no American Academy Health, num curso, né? Onde você só teve professores que não falavam português e de diversas áreas de conhecimento, né? Se você quiser falar um pouquinho das disciplinas que você teve, né? Como foi para você, né, essa questão? Porque você estava focada em medicina ali, podia ter não te dado muita certeza, mas como foi para você, de repente, ter aula de coisas que você nunca imaginava ter em inglês? Então, eu sinto que realmente, tipo, transformou meu jeito de ver tipo, o mundo, a minha vida. Já usei, inclusive, aula, por exemplo, Conflict Management, né? Que foi aula de gerenciamento de conflitos. Eu já usei, inclusive, em entrevistas de emprego. E o moço, eu vi que o moço gostou, eu falei, gente, ó, já valeu a pena. Mas, gente, tipo, como que eu vou explicar? Eu entrei no American pensando que ia ser coisa. Eu tive aula de design, eu tive aula de psicologia, eu tive aula de religião, eu adorei a aula de religião. Eu tive aula de arte africana, não achei que eu ia ter, e eu, inclusive, amei essa aula, que era com um professor que, inclusive, era curador de arte. Eu falei, gente, nossa, eu achei incrível. Quase ninguém que eu conheço gostou da matéria de eles acharam um saco. Eu falei, gente, mas como assim vocês não gostaram? Essa matéria é incrível, olha isso. E agora eu tô tendo uma matéria chamada Global Literacy, e é uma aula de bastante discussão. Então, dá para ver várias perspectivas, assim, e você percebe que muda muito o seu jeito de pensar, porque são perspectivas diferentes de pessoas que vieram de realidades diferentes,
já daqui do Brasil, com a perspectiva diferente do professor que veio de lá de fora, e vira todo um, como pode dizer, tipo, é quase que uma rede. Porque são várias perspectivas e elas se entrelaçam e você percebe que isso te molda muito como pessoa, te torna realmente, igual o Paulo falou, vai te tornar um profissional melhor. Porque eu consigo entender que, ok, eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso. Como que eu vou dizer? Ai, gente, é incrível. Você aprende muita coisa no curso. Tipo, com as matérias que você acha, ai, não vou precisar dessa matéria pra nada. Você vai precisar dessa matéria, você só não sabe ainda. Você acha que tem alguma disciplina que você pode falar, né, que você pensa que lá na frente você vai usar com certeza? Ou algo que você aprendeu? Com certeza de religião, world religion, eu tenho Dá um certeza. exemplo aí, por que em Conflict medicina? management, O que que você ligou com medicina? porque você tem que entender, às vezes, as perspectivas que algumas religiões vão tomar na vida da pessoa. Então, por exemplo, pessoas de tal religião, elas não vão ser tão abertas. Então, você tem que agir de tal maneira. Pessoas de tal religião não gostam que encoste muito. Entendeu? Você vai entendendo como entender pessoas. Inclusive psychology também, porque daí você, né, tá vendo como várias, não vou dizer várias mentes funcionam, mas basicamente isso. Qual mais? Agora, de Global Literacy também, eu sei que eu vou usar essa matéria, porque ele falou da questão de uma High Context Culture e Low Context Culture, que seria culturas que precisam, vamos dizer, de coisas mais diretas, que em outros lugares seriam consideradas pessoas grossas, e outras precisam, tipo, que você fale de um jeito mais sutil, onde essas pessoas dessa cultura mais direta diriam, tipo, fala logo, moço, você tá enrolando por quê? Então você vai entendendo como lidar com as pessoas, e eu acho que isso vai ser, tipo, brilhante pra mim. Também tive aula de Global Health, que vai ser importante, porque, né, relacionada à saúde. Então, eu sei que eu vou usar essa matéria. Então, Que legal, né, Bianca? Eu acho que é exatamente isso. Forma você com o mundo. Você abre, né? Abre a tua visão de mundo. E nesse mundo que está cada vez mais globalizado, né? Você tem exatamente essa base que dá todo esse apoio, né? Que legal. E você descobriu, né? Se não fosse medicina, você ficou em dúvida se era medicina que você queria durante esses 2 anos? Você teve certeza já desde o começo? Como foi isso para você? então, eu entrei falando, não, eu quero medicina. Meu terceiro semestre, eu surtei. Comecei a ver cursos na Kent State, falei para a advisor, falei, Valesca, acho que eu vou para Kent. E ela, como assim? Como assim você vai para Kent? E comecei a ver um monte de curso. Falei, não, e se eu fizer isso, e se eu fizer isso, e se eu fizer isso? Daí eu peguei e falei, calma, vamos ver. Por que que eu quero fazer? Eu fiz uma lista de prós e contras, bem coisa de filme. Vamos fazer uma lista de prós e contras. Decidi, não, vai ser medicina. Falei com a minha mãe, ela falou, não, nem que você tenha que estender mais um semestre, mas entrei pensando em medicina. Quase mudei de ideia do nada, mas falei, não, vai ser medicina. Mas eu sei de gente que entrou querendo direito e tá saindo querendo medicina também. E é muito legal isso, né, Bianca? Porque eu falo assim, né, gente? Eu sempre falo para vocês que ingressam no máximo 30 alunos, né, para 11 vagas de medicina. Mas esse número ele pode diminuir, né? A gente já teve turmas que ficaram com 21, com 18, com 15. Por quê? Porque durante esses 2 anos você se descobre, né? E você percebe que você não precisa gostar de uma coisa só. Às vezes você se abre mais e fala: será que é medicina que eu quero? Então, gente. Só para pegar aqui mais ou menos um histórico, o American Academy Health ele nasceu lá em 2020, né? Mais ou menos cerca de 20% dos alunos que ingressam no American Academy Health, um dado histórico, né? Eles desistem do American Academy Health e vão para o American Academy regular. Por quê? Porque muitos deles às vezes falam: "Ah, eu adoro medicina, mas eu não quero clinicar. Então eu posso fazer biomedicina, biotecnologia, vou fazer um curso de neurociência na Kent State, enfim, né? Então, você tem essa possibilidade. E tem outros alunos, gente, que entraram na American Academy Health que hoje estão fazendo design de moda na Kent State. Então, você tem essa possibilidade de ter esses 2 anos e também se descobrir, é isso mesmo que eu quero, né? É mais ou menos isso, né, Bianca? Que bacana. E agora, Paulo, né, falando um pouquinho, né, dessa conexão internacional. O aluno, quando ele ingressa na American Academy, ele se torna aluno simultaneamente das duas universidades, tanto da PUC com a Kent State, né? Como que funciona, né, essa parceria, com a Kent State? O que que contribui isso para a qualidade acadêmica e as oportunidades para o aluno, né? Na verdade, essa parceria. O que acontece, né? Normal, por ser um modelo inédito, o que acontece é que as outras parcerias internacionais
elas normalmente estão associadas a você ter um semestre no exterior, você ter algum tipo de experiência mais curta com a outra universidade. Não existe um modelo no Brasil fora a American Academy que você se matricula nas duas instituições ao mesmo tempo, na qual todas as aulas vão ser em inglês, né, da parte do American Academy, não da parte do Health, que daí são os professores da PUC que lecionam após o período do Liberal Arts, né? E quando existe também não é presencial. Aqui não. Aqui é um modelo pensado com qualidade. Então, são professores que são bem selecionados pelos nossos parceiros, que também têm muito interesse no sucesso, e já é um sucesso, já tem 7 anos, muitos alunos formados. Então, eles selecionam professores realmente pensando na realidade desta parceria. Os alunos vão ser expostos a professores, boa parte deles, um mix entre o que a gente chama mais de practitioners, que são aqueles que são mais voltados à prática da profissão, que têm uma experiência, às vezes, de mercado, ou de consultoria, ou tem a sua clínica, a escritório de arquitetura, etc., com uma mescla com professores que são referência em pesquisa. Então, a universidade, uma universidade de qualidade, como é o caso da PUC e da Kent State, a PUC está no Timers Higher Education como uma das melhores universidades de pesquisa. A Kent State também está no primeiro tier em termos de pesquisa. Então, são duas universidades que têm tradição em não apenas repassar conhecimento, mas desenvolver conhecimento. Eu lembro de um caso específico, na última visita a Kent State, que eu estava conversando com o Dean, né, o diretor da Fashion School, da escola de moda, e ele falando sobre uma pesquisa que eles estavam desenvolvendo um novo tecido. E eu pensei, não, tecido, que roupa será essa? Não, é um tecido para implantar dentro do joelho das pessoas. Uma escola de fashion, porque ela tem expertise em produção de tecidos, ela ia produzir um tecido em conjunto com a área de saúde de Kent, para trabalhar com pessoas que precisavam recompor alguma coisa nos seus joelhos por desgaste e o desenvolvimento dessa nova tecnologia. Então, essa exposição a pessoas que estão no topo do conhecimento, no topo da pesquisa, porque as universidades norte-americanas são normalmente as melhores ranqueadas em termos de pesquisa, proporciona a esses nossos estudantes uma experiência única. Se eles fossem diretamente para a medicina, talvez eles não tivessem essa exposição. A Bianca falou muito bem que nunca me imaginei fazendo a disciplina X, Y, Z. Ela comentou sobre os impactos que teriam algumas disciplinas no saber como lidar com os outros médicos. Às vezes você vai ter a possibilidade de trabalhar com um médico que não é brasileiro, que é migrante, ou você vai trabalhar no exterior, ou um paciente que veio do exterior, você começa a perceber características distintas. Ou a religião permite que certos procedimentos, ou a religião permite uma certa alimentação. Então, são coisas que você vai criando esse repertório para mais tarde poder utilizar. E aí não só na atividade profissional, mas mesmo na atividade profissional, essa forte exposição a pessoas que têm um conhecimento amplo sobre diferentes características. Eu lembro de uma outra aluna que comentou sobre Physical Geography. Qual é a relação entre Physical Geography e medicina? E ela falou, não, ao entender como é a característica de determinados ambientes, habitats das pessoas, a gente entende que ele vai se alimentar de certa forma, que ele vai se exercitar de certa forma, e isso pode ter conexão com o desenvolvimento de patologias específicas ou melhoria da saúde relacionada a alguma característica geográfica. São coisas que dificilmente você vai conseguir fazer a conexão diretamente num curso de medicina, mas se você tem esses 2 anos com múltiplas experiências, múltiplos conhecimentos, a tendência é que você consiga fazer essas conexões, tá? Como é uma imersão a cada 3 semanas em algo muito específico, isso realmente assim, mexe, né, Bianca? Mexe com a cabeça dos estudantes de uma forma intensa, até porque a saída do ensino médio para a graduação é um salto, é uma quebra, né? É uma mudança significativa. E aí essa mudança significativa acaba se dando nesse contexto de não ficar restrita a uma área de conhecimento, né, ou uma área de atuação, porque mesmo a medicina não tem uma área só de conhecimento. Ela vai trazer múltiplos conhecimentos da biologia, né, da psicologia, né, vão ter alguns que vão seguir na psiquiatria, por exemplo,
mas alguns dos conceitos de humanidades, de artes, de ciências básicas, talvez você não vá ter na medicina e você vai ter essa possibilidade de experimentar isso durante esses 2 anos no American Academy. É, além do fato que você já vai ter um diploma de graduação norte-americana. Então, ao final de 2 anos, você vai migrar para teu major, muitas vezes, de medicina, na PUC, né, o teu curso de medicina, mas você já tem um diploma norte-americano. Mais tarde, se você precisar fazer uma pós-graduação ou algo que exija esse diploma norte-americano de graduação, você já tem ele em mãos. Isso é muito legal, né? E é muito legal, né, gente? O Paulo falou dos professores, e os professores no modelo, nas disciplinas do modelo Liberal Arts, né? Porque os professores vêm da Kent State, as disciplinas elas são modulares. O que isso quer dizer? Os alunos têm uma disciplina por vez, né? Então, por quê? Vem um professor da Kent State, dá aquela disciplina durante 3 a 4 semanas, retorna para os Estados Unidos, vem o próximo professor, né? Que foi uma forma da gente conseguir viabilizar. Já as disciplinas da área de saúde, aí elas são semestrais, né? Mas, Bianca, antes de falar das disciplinas da área de saúde, né? A gente comentou que o American Academy, o American Academy Health, ele é um programa inédito, né? Na América Latina, que a gente não tem conhecimento de nenhum outro programa como esse. E por esse motivo, a gente tem alunos, de diversas regiões do Brasil que vieram para Curitiba, né, para fazer o American Academy. A gente tem lá desde Manaus, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Brasília, São Paulo, interior do Paraná, Santa Catarina. Como é isso também, né? Porque você está tendo aulas com professores que vêm da Kent State, e ao mesmo tempo, dentro da própria sala de aula, você tem alunos que são de outras regiões do Brasil e que têm, às vezes, muitas vezes, outra cultura. Você tem amigos de outras regiões do Brasil? Como que é essa convivência? Tenho. No meu grupo de amigas, inclusive, tem uma menina que é do Maranhão, tem uma que é de Chapecó, tem uma de Araguá, tem a de Curitiba, tem, acho que do Rio Grande do Sul. É uma galera espalhada. A minha amiga também de Rondônia, que é uma das alunas de Rondônia, e tem uma, inclusive, que veio do México. Tipo assim, o pessoal vem de diversos lugares para estudar para American, e é muito legal, gente. Você conhece muita gente, e eu acho que isso torna ainda mais uma família, realmente, porque tecnicamente você está escolhendo a sua família e vira um ambiente ali que tá todo mundo junto, e quando vê vocês estão crescendo juntos, e daí agora as meninas vão embora, né? Porque elas vão para Kent State, eu vou ficar na PUC, e a gente já tá se preparando para chorar, porque vai dar muita saudade, daí Thanksgiving tá chegando, e ai, gente, sério, você faz uma família enorme no American. Eu juro, não consigo me imaginar sem eles mais. Isso é muito legal, né, Bianca? Porque eu falo assim, né, dentro do nosso próprio país, aqui no Brasil, a gente não tem tanto essa cultura de mudança de estado, às vezes de um estado perto do outro, né? Mas a gente tem 40% dos nossos alunos são de fora de Curitiba, então você também tem toda essa troca cultural e um networking, né? Porque você tem suas amigas, porque as aulas com os professores da Kent State são com os alunos do American Academy e American Academy Health todos juntos, né? Então, às vezes, você está tendo tua melhor amiga, não necessariamente quer tem a mesma escolha que você, tem os mesmos gostos. Ah, eu quero medicina, né? E isso gera, né, esse grupo, né? E, gente, eu sou super suspeita para dizer, a gente aqui, né, da coordenação é super suspeita de dizer, porque é tão bonito de ver os alunos de Curitiba, como eles se preocupam com os alunos que são de fora. É mesmo, a gente fala do American Academy Family, que é exatamente isso, né, Bianca? É muito bonito de ver mesmo, né, essa aproximação de vocês. Que legal, né, Bianca? E agora vamos, né, falar um pouquinho dessas disciplinas da área de saúde, né? Então, de manhã você tem aula com os professores da Kent State até 2:30 da tarde, né? As aulas iniciam às 9 da manhã, vão até as 2:30 da tarde, algumas vão até um pouquinho mais tarde. E depois você tem as aulas da área de saúde, né, com professores da PUC em português, né? Então, você teve diversas disciplinas, está no último semestre, já fez 3 provas, né, do ATMS, né, que são aquelas provas para ingressar em medicina, vai fazer a última agora, né, no final do mês. Mas você acha que essas aulas da área de saúde com professores da PUC te ajudaram a ter certeza que é a medicina que você quer? Sim, com certeza. As aulas, como você está tendo menos matérias, vamos dizer, da saúde, e os professores são professores de medicina, eles te ensinam, mas você sabe que as matérias que você não vai lidar lá, por exemplo, vamos dizer bioquímica, que em medicina tem bioquímica 1 e bioquímica 2, e a gente só teve bioquímica 1 com a Patrícia, inclusive é uma Patrícia, e ela explica muito bem.
E daí eu sei que eu estou muito mais preparada para fazer bioquímica lá e que eu sei que eu vou tirar uma nota muito mais alta do que eu tiraria normalmente, porque eu ralei bastante em bioquímica, porque eu não sou boa nessa área. E eu sei que eu vou estar muito mais preparada. Então, eu sei que as matérias daqui, as que eu não validar, vão me servir de base, e as que eu validar, eu sei que vão me dar um respiro. Então, eu sei que eu não vou precisar refazer todas. Eu sei que a minha carga horária não vai ser tão cheia. Por exemplo, no meu primeiro semestre, eu vou ter acho que 3 matérias. Então, eu sei que eu vou estar muito mais tranquila e eu vou estar muito mais preparada, porque querendo ou não, eu vou ter uma base muito melhor do que aquelas pessoas que estão vindo, sei lá, direto do ensino médio. Porque eu já tive contato com tudo isso. E eu tive aula prática, eu tive aula de anatomia, eu tive aula de primeiros socorros, eu tive aula onde eu tinha que furar meu dedo. E eu sei, ah, beleza, eu consigo fazer isso. Além de que eu já tenho jaleco, é super legal. Que legal, Bianca, né? E Paulo, falando um pouquinho dessas disciplinas da área de saúde, né? Essas competências, né, focadas na área de saúde, né, essas habilidades, como que você acha que essas disciplinas ajudam, né, a desenvolver o aluno que quer realmente ir para medicina, né? Ele faz a diferença quando ele chega em medicina? Como que você vê isso? Como eu tinha comentado, e eu acho que a Bianca também Uhum. abordou isso. Você, quando sai do ensino médio, o ensino médio normalmente tem uma perspectiva de ensinar a fazer provas, passar no vestibular, então não é um processo, ele é um processo de estudo muito diferente do ensino de graduação. Então, cair no curso de medicina é um choque para quem saiu do ensino médio, diretamente entrando no curso de medicina. E se você tem esses 2 períodos ou 2 anos de adaptação dentro do American Academy, Health, tendo as disciplinas de saúde no período da tarde, quando você vai para o curso de medicina, você vai com uma autoridade muito maior. Então, a Bianca certamente vai se sentir muito mais confortável, menos assustada quando ingressar no primeiro semestre de medicina. Ela não vai sentir a calor, ela vai sentir que os alunos ao seu redor são calouros, mas ela já é uma veterana dentro da universidade, porque ela já experimentou um modelo de ensino universitário. Além de experimentar o modelo de ensino universitário, ela já foi exposta a conteúdos de saúde. E ainda vai poder, né, tirar onda com alguns alunos, talvez, de medicina, porque ela teve Public Health numa perspectiva internacional, ela teve Global Health numa perspectiva internacional, ou seja, ela já ingressa com alguns conteúdos que esses estudantes em medicina sequer vão ser expostos ao longo de todos os anos em que eles estiverem no curso. Então, é essa lógica de ter mais maturidade, mais autonomia de estudo, porque não é um livro, uma apostila, uma revisão de véspera de provão, de vestibular, não. O ensino superior é outra pegada. E ela já vai ter passado por 2 anos dentro dessa nova perspectiva. Algo também que é mais comum na universidade é uma conversa em um nível mais elevado entre estudantes e professores. E como os professores eles vêm e ficam 3 semanas, né, no caso dos professores da Kent State e o caso dos professores da PUC que dão a área de saúde, eles estão mais abertos, eles estão próximos. Então, quando ela for para a medicina, ela já está acostumada a abordar esses professores com perguntas inteligentes, com discussões de alto nível, ela já está ambientada a não ter medo, né? Não ter receio, não ter timidez em conversar com os professores e de fazer apresentações na frente dos demais grupos. Então, certamente, você tem uma base intelectual muito mais forte, uma maturidade intelectual muito mais forte e uma base até científica mais sólida, porque a língua das ciências é a língua inglesa. Então, o médico que quer se manter atualizado, ele vai ter que entrar em literaturas que estão em inglês ainda. Até um artigo científico que foi publicado no journal, top journal americano, virar material de sala de aula, virar um livro traduzido para o português, leva tempo. Então, os profissionais de medicina eles têm que estar o tempo todo olhando quais as últimas publicações da especialidade que ele deseja seguir e se ele tem um excelente domínio em inglês, melhor. Se ele vai a um congresso internacional, ele já teve uma experiência também de interação com esse meio internacional durante esses 2 anos no American Academy. Então, é um ganho aí expressivo para qualquer um que passe por esse investimento de 2 anos adicionais no American Academy.
Que legal, né, Paula? E falando aqui, eu tô vendo algumas perguntas até. Gente, quando você sai, você termina os 2 anos do American Academy Health, você entra no primeiro período de medicina. Assim, são 6 anos, né, que você vai fazer. Mas os teus 4 primeiros semestres, eles vão ser muito mais leves. Por quê? Porque você vai ter essa equivalência das disciplinas que você já fez. Né? Então você vai ter menos disciplinas, que isso também, consequentemente, gente, né? Em medicina, você paga pelas disciplinas cursadas, então tua mensalidade também reduz, né, comparado a um curso total. E esses 4 primeiros períodos são períodos bem pesados. Então, né, um pouquinho que a Bianca comentou até antes, né, o próximo semestre, se não me engano, você vai ter 3 disciplinas dispensadas, né, Bianca? Então, você deixa mais leve esse momento, né? Bianca, o que o Paulo falou, você acha isso mesmo? Quando você chegar, se Deus quiser, se tudo der certo, porque ainda falta a última prova para fazer, né, do ATMS, você acha que você vai chegar mesmo em medicina mais preparado? Você acha que o American Academy Health fez essa diferença para você? Eu acho que sim, porque além de serem 2 anos, igual eu falei, mais leves, eu também tive a oportunidade de testar até qual, vamos dizer, até que ponto eu consigo chegar. Então, por exemplo, fazendo American, trabalhando no final de semana, fazendo monitoria, porque dá para você fazer monitoria. Aí eu tenho amiga, fez iniciação científica, não sei o quê. Então, é um momento que você consegue não só estudar, mas também testar os seus limites. E eu consegui descobrir como que eu consigo estudar. Então, eu descobri, beleza, eu preciso estudar de diversas maneiras. Então, se eu tô numa aula que eu sei que é difícil, eu posso gravar o áudio da aula, eu vou fazer as minhas anotações na aula, eu vou ouvir depois e eu vou estudar em grupo. Então, eu sei que determinadas matérias eu tenho que estudar de tal maneira. Então, você tem 2 anos para descobrir como que eu estudo, até o que que eu consigo fazer sem ficar doida. Tipo, você tem esse espaço, é um caminho mais tranquilo, você tem um espaço maior para dúvidas. E também você entra mais pronto, né? Porque você já É. tem a base, igual a gente comentou. Que legal, Bianca. E Bianca, né, pra gente já ir chegando ao fim, né, conta pra gente, né? é, Se você pensasse na Bianca de 2 anos atrás e a Bianca de hoje, o que que você diria para aquela Bianca lá de 2 anos atrás, antes de você ingressar no American Academy Health? Opa. Que não ia ser metade do que eu imaginei. Que foi muito melhor, que eu conheci muita gente, que eu vou sentir muita falta e que eu cresci muito nesses 2 anos e realmente me preparou para não só ser uma profissional melhor, mas para estar mais preparada para faculdade de medicina do que eu estaria fazendo, sei lá, cursinho ou só entrando direto. Então hoje eu me sinto muito mais adulta e muito mais preparada, porque, igual eu falei, eu tive esse espaço para dúvidas, esse espaço para crescer. Que legal, Bianca, é tão bacana, né? E eu falo, esses 2 anos, gente, passam tão rápido. Você fala assim, nossa, são 2 anos. Gente, eles passam muito rápido, né? E Paulo, né, para você, por que que você acha que as pessoas devem começar esse caminho do American Academy Health? Então, como eu já havia comentado anteriormente, eu acho, especialmente para os alunos que são jovens, eles têm uma vida pela frente, né? Então, investir 2 anos adicionais para que você tenha visão global, para que você possa ingressar mais maduro em medicina e, portanto, já aproveitar melhor essas aprendizagens desde o seu primeiro semestre, é uma oportunidade única. Uma oportunidade única que você vai ter um crescimento pessoal, um crescimento profissional diferenciado do ingresso diretamente em medicina. Então, se eu tivesse um filho interessado em medicina e que tivesse uma perspectiva global, que tivesse essa mentalidade de que eu quero ter experiências internacionais, certamente eu iria incentivá-lo. A decisão é sempre dos nossos filhos, né? Mas eu teria incentivado ele a cumprir esse caminho. Que legal, gente. Então, gente, as aulas do American Academy, então, só para a gente revisar um pouco, né? Então, a gente tem esses 2 primeiros anos com diversas disciplinas, né? Com professores da Kent State, mais as atividades extracurriculares, mais o Advisory Session, mais as disciplinas da área de saúde, né? Com professores da PUC, né? Nesses 2 anos, as aulas, o período do American Academy Health é integral, tá? Então, as aulas sempre iniciam às 9 da manhã, das 9 às 2h30,
praticamente, né? Tem algumas disciplinas que vão até um pouquinho mais tarde, são disciplinas com os intervalos para almoço, enfim, são disciplinas com os professores da Kent State, com essas disciplinas de diversas áreas do conhecimento, e depois disso, a partir das 3h30, 4 horas, até às 6, mais ou menos, né? Dependendo da grade de cada um, tem as aulas de saúde, tá? Depois desses 2 primeiros anos, você já recebe 2 diplomas, né? O Associate of Science Degree da Kent State e o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da PUC, né? Lembrando que vão ingressar no máximo 30 alunos no American Academy Health, e desses 30, no máximo 30, os 11 melhores podem ingressar em medicina. Você tem as duas tentativas, tá, para ingresso em medicina, ou pode escolher qualquer outro curso da PUC ou da Kent State. Para fazer medicina nos Estados Unidos é possível, né? Mas medicina nos Estados Unidos é um modelo diferente. Então, você faz os 2 anos do American Academy, vai para Kent State, como não tem nenhum processo seletivo, você vai fazer o pre-med, tá? Que seria um curso de biologia, bioquímica, como se fosse um preparatório para medicina. Depois que você se forma, né, no pre-med, que seria biologia, bioquímica, alguma até psicologia, ele serve, você se forma, aí sim, existe um processo nacional que se chama MCAT, que você precisa fazer como se fosse um Enem americano focado para medicina, e aplica para uma medical school, que daí são mais 4 anos, tá? Então, o processo seletivo para medicina nos Estados Unidos é depois da graduação, né? Mas tem esse processo seletivo, né? Então, só para dar uma refrescada na memória, né? Gente, eu queria, né? A gente está com o tempo acabando aqui, eu queria colocar novamente a gente à disposição, gente, né? Hoje foi a ideia de fazer esse bate-papo, a Carol foi ali respondendo no chat, né? Comigo aqui tá a Carol, que ela cuida de todo esse apoio no processo seletivo, né? A gente tem a Letícia, né? Que também ajuda nesse contato, nessa orientação. Tô com dúvidas nos meus documentos. E a Larissa também, da equipe do American Academy. Então, a gente toda. Ah, tô com dúvida, como que eu mando meu histórico escolar? Meu histórico não tá pronto, posso mandar meu boletim, enfim. Então, contem com a gente, né? Quero conhecer mais as disciplinas, quero conhecer. Gente, tem várias coisas que a gente não comentou aqui. Os alunos têm a possibilidade de fazer um summer program na Kent State, em julho, né? Enfim, você tem a possibilidade de fazer disciplinas letivas na Kent State, porque você é aluno da Kent State, tem possibilidade de fazer letivas, disciplinas, né? A mais na PUC. Então, são diversas possibilidades. Então, por favor, a gente fica totalmente à disposição, né? Para conversar, para marcar reunião individual com vocês. A gente tem nas próximas 2 semanas, a gente tem aulas. Então, se alguém quiser vir assistir aula, gente, por favor, só entrar em contato com a gente, que a gente agenda. É bem legal essa experiência. Né, Bianca? Tem vários alunos que vêm assistir aula. É Tem. muito legal, né? Não é bacana conversar um pouco, né? Ter essa Sim, bastante. experiência. Então, assim, contem com a gente para esclarecer, né? Para esclarecer todas as dúvidas, né? A gente sempre gosta de deixar muito alinhada a expectativa com a realidade. Então, tudo que a gente puder estar auxiliando, orientando, né? A gente fica totalmente à disposição, né? Quem tiver aqui em Curitiba quiser conhecer nossa estrutura, só marca um horário. Então, contem com a gente. Eu queria agradecer muito, gente, se vocês tivessem alguma. Só um pouquinho, gente. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui que estão me ajudando, né? Que é uma pergunta assim: se a pessoa faz essas 4 provas, né? Faz essas 4 provas que a gente chama de ATMS no final de cada semestre, né? Se ela não ficar entre os 11, tá? Ela vai ter no próximo semestre mais uma chance de aplicar, tá? E se ela não ficar entre os 11, aí sim ela perdeu as 2 possibilidades, tá? Daí ela vai teria que fazer um vestibular para ingressar em medicina ou escolher qualquer outro curso da PUC ou da Kent State, né? Então, faz as 4 provas, aplica, né? Se ficou entre os 11 melhores, ingressa, senão você tem mais uma chance, tá? Senão, infelizmente, daí escolhe qualquer outro curso da PUC ou da Kent State, ou faz o vestibular novamente, tá? Gente, se não ficou respondida alguma pergunta, então contem com a gente, tá? Pelo WhatsApp, né? Ficamos totalmente à disposição. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, né? A gente sempre gosta do aluno falando com o aluno, né? O Paulo falando um pouquinho dessa parte estratégica, desses diferenciais, dessa estrutura que é muito bacana, né? Então, muito obrigada, Bianca, pela participação, tá aqui numa quinta noite falando com a gente. Paulo, muito obrigada pela tua participação também. E eu queria muito agradecer a participação de vocês,
Muita sorte nesse processo seletivo, né, nessa caminhada de vocês e contem com a gente para o que vocês precisarem. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite para todos.